Uma vez Flamengo, duas vezes Flamengo, três vezes Flamengo. Pelo placar do jogo, 3-1 e pelo tanto de títulos, tricampeonato carioca. Flamengo acaba de conquistar agora, acabou há pouco no Maracanã, venceu o Fluminense com propriedade, com a maior categoria de seus jogadores, seu melhor conjunto, ainda que tenha falhado um pouco no segundo tempo, aquelas costumeiras falhas defensivas que preocupam tanto sua torcida, mas se impôs no todo, no primeiro tempo inteiro e no final do segundo, quando definiu o jogo. Título merecidíssimo, foi o melhor do campeonato, já tinha ganhado a Taça Guanabara. Curiosamente, nós estamos em maio de 2021, ainda não faltam 10 dias para terminar maio, não é isso? 9 dias. E é o quarto título que o Rogério Ceni conquista. É claro que o Flamengo com o Rogério Ceni, né? Conquistou o Brasileiro, o bicampeonato, conquistou a Supercopa do Brasil, né? E conquistou a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, mas ele ainda é visto com desconfiança, porque se perdesse, a pressão estaria muito forte, ainda mais com o Renato Gaúcho solto no mercado, tendo recusado o Corinthians e vivendo no Rio de Janeiro, alguns quilômetros do Maraca. De qualquer forma, o Flamengo se impôs, tem melhores jogadores, tem melhor time, tem um elenco, um banco que socorre o time quando precisa, e vai empilhando títulos. Quantos títulos nos últimos 3 anos, desde 2019? Né? Não para de conquistar, insaciável. Né, o Fluminense, eu até brinquei nas redes sociais que o Fluminense deve ter se atrasado no trânsito para ir para o Maracanã, porque não se apresentou para o primeiro tempo. No primeiro tempo foram 8 finalizações do Flamengo contra 0 do Fluminense. 8-0. 75% de posse de bola contra 25%. Né? 6 escanteios do Flamengo, 0 para o Fluminense. Então como é que você quer ganhar um título assim? O que o Fluminense queria do jogo? Ele tinha que partir por tudo ou nada, não tinha a perder. O que ele ia perder? O que perdeu? O título. O Flamengo foi absoluto e custou, mesmo assim custou. Porque o Fluminense muito fechado, muito trancado lá atrás, o Flamengo não conseguiu os espaços para penetrar, finalizava pouco, tinha o domínio da bola, virava para lá, virava para cá, chegava fácil para cruzava, mas sempre tinha um zagueiro para tirar. Uma atuação muito boa do Lucas Claro. Mas aos 41 minutos, o Arrascaeta recebeu por trás da zaga um lançamento e driblou o Marcos Felipe, foi derrubado pelo goleiro do Flamengo, do Fluminense. 41 minutos, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti, corroborado pela VAR, o Gabigol cobrou e botou o Flamengo em vantagem 1-0, dando tranquilidade para o Rubro Negro. 6 minutos depois, ainda no primeiro tempo, aos 47, o Gabigol recebeu do Bruno Henrique, tabelou com o Bruno Henrique, escapou pela meia esquerda, bateu cruzado de canhota, uma bomba. Tem gente que acha que o Marcos Felipe falhou. Eu acho que mais mérito do Gabigol. O Gabigol é um emérito finalizador, o chute dele é muito forte, muito firme. Ele talvez seja o melhor finalizador do Brasil. Né? A canhota dele é terrível. Então tem essa marca desse jogador, que é impressionante. A quantidade de gols que ele faz pelo Flamengo. Né? Ele já provou, sobremaneira, que é um belíssimo jogador, um jogador que está pedindo passagem para ser titular da seleção brasileira. Nenhum centroavante ou jogador de ataque ali está jogando tanto quanto esse cara, fazendo tanto de gol que ele faz, de tudo quanto é jeito. E cobra pênalti com a maestria e finaliza muito bem. Um pênalti cobrado com a maestria de novo e outra finalização certeira, 2-0. Então o Fluminense parece que chegou ao Maracanã no intervalo, porque nos primeiros minutos do segundo tempo, apertou a marcação, começou a marcar na frente, começou a pressionar. Aos 4 minutos, um pênalti de VAR. Rodrigo Caio realmente cometeu um pênalti no Caio Paulista. Derrubou. O Rodrigo Caio já estava de amarelo. O árbitro nada marcou. O Bruno Arleu não marcou nada. O jogo seguiu quase 1 minuto. Ele interrompeu o jogo, chamado pela turma do VAR. Foi lá para a casinha, fez o sinalzinho, foi lá, examinou, e marcou pênalti. E não deu o cartão para o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fez hora extra no jogo. Porque pouco depois também ele puxou um cara pela camisa ali numa falta de defesa ali, né, perto da linha de fundo. Então, o Rodrigo Caio fez hora extra no jogo. Poderia ter sido expulso, sim. O Fred cobrou muito bem e fez o gol de honra do Fluminense ali, fez o gol que botava o Fluminense no jogo, o Fluminense se apresentava para a decisão. Gol número 187 do Fred com a camisa tricolor. Ele já tinha igualado o Orlando Pingo de Ouro com 185, como segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas do Valdo com seus 319. 187. 405 gols com a camisa tricolor, na carreira. Muito boa a marca do Fred. E o Fluminense perigou ali um tempo ali, bola cruzando para lá, para cá. Botou um pouco de molho na decisão. O Flamengo teve que se esforçar mais e tal.
E o Rogério Ceni começou a mexer no banco. E muita gente chiou quando ele tirou o Gabigol para botar o Pedro, tirou o Arrascaeta, botou o João Gomes, foi tirando o jogador. E o Vitinho também entrou. O Vitinho entrou no lugar do Arrascaeta, o João Gomes entrou, né, no lugar do Gerson. Teve gente que xingou. Os 3 craques do time ali, tal, tirou. E não é que aos 41 minutos do segundo tempo, uma bola construída por esses 3 jogadores, Vitinho e Pedro tabelaram, o Pedro lançou, Vitinho devolveu, Pedro chutou de fora da área, o Marcos Felipe rebateu, o João Gomes, que não tinha pegado na bola ainda, pegou, tocou para o fundo do gol. O primeiro gol dele como profissional do Flamengo, 3-1, matou o título carioca, tricampeão carioca, 37º título, é o maior dos vencedores, o Fluminense tem 31, o Flamengo se afastou um pouco com 37, mantém a rotina de título e por pouco não fez o 4º, porque o Fluminense esmoreceu totalmente e o Flamengo, com esses 3 jogadores que entraram, sangue novo aí, foi para cima e quase fez o 4º gol. Seria exagero porque foi o jogo, mas foi o 3-1, foi muito justo porque foi o domínio do Flamengo. Não vencia o Fluminense há 3 jogos, tinha vindo 3 empates, né, no próprio Carioca aí, mas ganhou na hora que precisou. É mais time, é disparado o melhor time do Rio, é o melhor time do Brasil, com deficiências, evidentemente, mas é ainda o melhor time do Brasil. É o time a ser batido. Não é que não seja invencível. É o time a ser batido no futebol brasileiro, ainda é o Flamengo. E provou essa noite com mais uma conquista, né? O Rogério Ceni, 4ª conquista dele. Não é pouca coisa, não. Para quem está em início de carreira, no Fortaleza já tinha outros tantos, né? Então, para o início de carreira, está com um bom cabedal aí, um bom currículo de títulos aí. Talvez a onda diminua um pouco em cima dele por ganhar esse título. Não que o Carioca seja tão expressivo assim. Dá mais tranquilidade para iniciar o brasileiro, que é a campanha que importa, que vai buscar outro tricampeonato. É um dos favoritos, não é o único, porque tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, né? Tem o São Paulo melhorando e a dupla Grenal ali querendo aparecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas que o Flamengo ganhou mais uma taça com mérito, com justiça, com a categoria de seus jogadores, principalmente esse incrível Gabigol, ganhou. Parabéns à torcida rubro-negra, a maior torcida do país, uma das maiores do mundo, por mais um título. Tá virando rotina? Azar dos outros. O rubro-negro tem mais a comemorar mesmo. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e até a próxima.